Acho que não. Deixa eu só mandar um áudio para aqui, que eu não sei se ela está escutando. Ô, Isabelle, você tem que entrar com o seu Gmail do Senai aí, hein? Você entrou com um Gmail de fora. Continuando, então. O que acontece, pessoal? Então, voltando aí para as questões de empregabilidade, né? Normalmente, a gente tem palavrinhas, umas coisinhas aí que a gente fala que é importante que todo funcionário tenha para ele estar bem no mercado de trabalho, né? Para ele continuar sempre empregado. Daí vem empregabilidade. Essas palavrinhas a gente chama o quê? Tem algumas aí que são bem debatidas, e a gente gosta de colocar elas num rol aí, né? Primeiro, a vocação, que é aquilo que você desde novinho, desde criancinha, sempre teve vocação com aquilo, você sempre foi bom. Um exemplo de um jogador de futebol, por exemplo, você pode ver que você joga uma bola no pé de uma criança ali, ela já começa a brincar, já começa a fazer um monte de coisa, você vê, nossa, aí vai ser jogador de futebol. Isso aí é o quê? A vocação. Depois, a gente tem também o know-how, que a gente traduz aí como conhecimento, né? Que é know é saber, how é como, saber como, se for traduzir ao pé da letra do inglês, mas é o que? É o conhecimento. Então, às vezes você não é bom com aquilo, mas você adquire esse conhecimento no decorrer da sua vida. Então, à medida com o estudo, com a prática e tudo mais, você vai adquirindo conhecimento. Depois, a ética. A ética é tão importante que a gente vai separar um dia só para falar dela, vai ser amanhã, tá? Não só dela, mas especialmente dela. Ela vai ter um capítulo especial aí, nossas vidas aí. Depois, saúde. Não é à toa que saúde e segurança do trabalho, eles tiveram disciplina disso, isso aí é tão importante, porque sem saúde, né, não tem como o trabalhador trabalhar. Não é à toa que a gente ficou um ano aí quase parado por causa do Covid, por causa do vírus, por causa desse caminho que está no meio aí. Empreender entra empreendedorismo. Opa, chegou o álcool aqui, já tem álcool em gel pra gente. Então, questão é o quê? Empreendedorismo, pessoal, ele pode ser, não é só você ir lá abrir uma empresa. O empreendedorismo está relacionado com dentro das organizações também. Você começar por baixo e ir galgando ali até conseguir chegar lá no topo, chegar lá em cima, ser um CEO, ser um diretor, começar ali como assistente de logística e escalando e vira um diretor, ok? Então isso é ser empreendedor também. É o intraempreendedorismo que a gente chama. Depois, o networking, como eu disse aí na matéria de comunicação, é importante estabelecer as redes de relações de vocês, de trabalho, e o networking é exatamente isso, essa rede que vocês estabelecem um com os outros, ok? Finalmente, a inteligência está por último lá, né? Por que a inteligência está por último? Porque a inteligência, ela, por mais que a gente fale que é importante e tal, mas ela você corre atrás, que nem eu disse lá do know-how, né? Se você não sabe, se você não detém um determinado conhecimento, você vai correr atrás, vai aprender e vai ficar bom naquilo. Então a questão é o quê? Inteligência é vocês correrem atrás. Já dizia aquelas frasezinhas que o pessoal atribui sempre a alguém famoso, mas nunca se sabe se é ele mesmo que falou, né? Einstein, já atribuíram a Einstein a frase que é 99% suor e 1% só inteligência. Então o negócio é quebrar a cara. Tentar fazer, se der certo, beleza. Se não der, aí continua. Ok? Mas manda brasa lá e vai tentando até vocês conseguirem fazer dar certo um negócio, um projeto que vocês desejam. Isso tudo tem como base aí a fé. Quando eu falo de fé, não propriamente dito em religião, estou querendo falar, deixa eu só deixar no silencioso um grupo aqui que não tem nada a ver, porque tá atrapalhando aqui. Vem notificação, acho que é alguém de vocês que tá mandando mensagem. Viu? E Michelle também mandando mensagem aqui. Então, fé não é só aquela questão de religião. A fé é aquela questão de vocês acreditarem no que vocês estão fazendo. Então, conseguiu
vocês estão num projeto, estão num determinado trabalho, você tem que acreditar que aquilo lá vai dar certo. Com base nisso que programação neurolinguística, PNL, funciona. E tem um monte de coaching por aí também, que trabalha muito com essa questão aí da pessoa acreditar no que ela está fazendo. Isso tudo são os pilares de sustentação, né? Se vocês tiverem, vocês vão ter isso aqui chamado empregabilidade. E como eu já disse antes, é estar em sintonia com o que o mercado quer, lá, exigência do mercado. Se o mercado deseja um profissional assim, você vai ter que ser do jeito que ele está pedindo. Beleza? Então, olha lá, primeira coisa, lá, não queime as oportunidades, não queime suas oportunidades. Tá lá o rapaz lá, pegou a escada, cortou ela inteira, fez fogueira com ela, em vez de ter usado a escada para ir embora daquele lugar frio, daquele lugar escuro, não, ele pensou somente no agora, ele foi muito imediatista. Então, cuidado, pessoal, para vocês não serem assim também na vida de vocês, principalmente profissional. Se vocês forem imediatistas, pensarem só no agora, vocês podem sacrificar situações melhores futuras. Então, pensem sempre em planejem, observem ao redor de vocês, vejam o que vocês podem usar para melhorar a situação de vocês. Ok? Peter Frederick Drucker, ele já dizia, né? Saia do lugar comum, ofereça um diferencial. Ofereça momentos mágicos àqueles que contratam seu trabalho. Vivemos uma era de descontinuidade, onde é incerto o pão de cada dia. Então, um profissional aí de recursos humanos, administração, tem bastante livro dele, até na biblioteca do Senai tem, bastante livro dele aí. Ele já estava meio que prevendo mais ou menos as situações que a gente está vivendo atualmente, né? Que é o quê? Muita gente está saindo das empresas e estão criando a empresa própria deles, estão virando, a gente chama de autônomo. O que é a diferença do autônomo para o CLT? O CLT, ele é aquele cara que vocês estão acostumados aí, que ele tem carteira de trabalho assinada, trabalha dentro da empresa, trabalha para alguém. O autônomo já é aquela primeira situação ali de empreendedorismo que a gente verifica, da pessoa sair da empresa, abrir um negócio, prestar serviço para outra empresa, ok? Então tem algumas diferencinhas para a gente começar a trabalhar sobre isso. O CLT, por exemplo, é subordinado a alguém. Você tem um chefe, tem alguém ali sobre sua cabeça que vai ditar as regras, que vai falar o que você tem que fazer. Já o autônomo, não. O autônomo, ele é um parceiro. Então, se você tem uma empresa e está prestando serviço para outra, você é parceiro daquela empresa. Ninguém é chefe de ninguém. Os riscos aí do seletista, o CLT a gente chama de seletista também, né? O termo mais chulo aí, mais coloquial que a gente utiliza. O seletista e os riscos são do empregador. E o autônomo não, os riscos já são compartilhados, né? O que é risco do empregador? Se chega no final do mês, seu chefe, seu líder lá, seu diretor, a empresa dele teve lucro ou não, independente de ter lucro ou não, ele vai ter que pagar seu salário. Então o risco é todo dele. Já no autônomo, na autonomia, não. Os riscos são compartilhados. Se o negócio que vocês contratuaram, pactuaram lá, deu prejuízo, as duas partes vão tomar esse prejuízo. Ok? E o CLT vem de consolidação das leis trabalhistas, viu? Que é o Código Nosso do Trabalhador, onde estão todas as leis do trabalhador, é na consolidação das leis trabalhistas. CLT também tem altos encargos, né? Quando uma empresa que contrata vocês, sai quase o dobro do preço para ela, tirando do bolso dela. Se ela te paga um salário de R$1.000, você para ela sai por R$2.000. De questão todas legais, impostos e tudo mais. E já no autônomo os encargos são compartilhados, né? Ficaria em torno aí, se você ganhasse R$1.000 no contrato, ia ficar em 1.500 no todo, que esses R$500 ia ficar 250 para a empresa pagar e 250 para vocês pagarem. É claro que esses valores eu falei por alto, viu? Não é 100% assim, não. Então, vai ter muitas variáveis para fazer esses cálculos. Só um exemplo. E aí, com base nisso, a Charles Rand, outro profissional aí dos recursos humanos, importantíssimo aí, que nem o Drucker, ele já dizia lá, no futuro utilizaremos metade dos recursos humanos, pagando-lhes o dobro, para que produzam um triplo. Ele já estava cantando essa pedra há muito tempo antes, falando que a maioria das pessoas vão para autonomia. Isso é uma tendência do mercado, viu? O Brasil ele é mais demorado com relação a isso, porque ele é um dos países que protege muito o trabalhador. Por incrível que pareça, ele protege muito.
Mas se for no Japão, nos Estados Unidos, ixi, a galera não tem metade dos direitos que a gente tem. Até saúde. O cara nos Estados Unidos que tem uma doença grave lá, ele fica devendo a vida inteira para pagar o hospital. Não tem SUS, não tem nada, não tem nada que ajuda ali na saúde da empresa e tal. Quando tem, é caríssimo, é um absurdo de caro. Então, esses são os detalhes da diferença de CLT e autônomo. Aí entramos novamente aí, ó. Características de uma pessoa com bom nível de empregabilidade. O que vocês precisam ter para ter esse bom nível de empregabilidade? Como eu disse antes, vocês têm que estudar sempre, né? Tem que correr atrás de conhecimento, correr atrás de aumentar o nível de inteligência. Daí o pessoal fala aí que não dá... Uma das melhores investimentos que vocês podem fazer é no conhecimento, fazer um curso novo, estudar alguma coisa nova, porque o resto, tudo, do dia para a noite as coisas mudam, né? Você pode... Imagina uma pessoa lá em janeiro desse ano que investiu num quiosque, num shopping, por exemplo. Quanto que a pessoa não perdeu dinheiro? Um quiosque, eu acho que acredito que da Copenhague, você tem um quiosquezinho numa loja Copenhague, num shopping, um quiosque pequeno, você ia gastar no mínimo uns 60, 70 mil reais. Se você fosse lá, pegasse todas as suas economias, 60, 70, 80 mil reais, ali que fosse, jogasse num quiosque, num shopping ali em Bragança Paulista. Lá em janeiro, o que ia acontecer contigo hoje? Ia estar chorando por causa do Covid, que é uma coisa que quase ninguém poderia prever. Então, cuidado, investimentos são sempre variáveis, né? Nunca são. Não existe investimento que é 100% garantido. Agora, estudo, sim, ele é. Tem a piadinha, o pessoal brinca muito aí do Alzheimer, né? Mas não vamos pensar nisso também, que isso é muito pessimista, viu, pessoal? Então, maturidade é o quê? Maturidade é exatamente isso, não fazer essa piadinha do Alzheimer aí numa situação dessa. Ou seja, vocês têm que saber a hora de brincar, a hora de falar sério e tal, tudo tem relação. É claro que vocês vão estar no trabalho, na empresa, você ficar o tempo todo aquele negócio muito sério, muito enfadonho, você não vai aguentar, vai dar até uma depressão em vocês. Então tenha momento de brincar e tal, mas não é sempre. O problema são o quê? Já vai até por debaixo, equilíbrio. Tem que saber manter esse equilíbrio aí, né? Momento certo de brincar, momento certo de falar sério, momento certo de dar aquela afastada, dar aquela relaxada. Tem um livro que eu gosto muito chamado A Meta, que ele trabalha muito com isso. Era um gerente de produção, ele precisava fazer uma revolução dentro da fábrica dele. E aí, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele estava ali, que agora, como faz muito tempo que eu li esse livro, eu não lembro bem questão de tempo, mas acho que ele tinha uns 3 meses ali para ele botar a empresa dele nos eixos, senão ele ia falir. Aí, a primeira coisa que ele fez, ele tirou um dia de folga. O que é isso? Isso aí é o equilíbrio. Ele foi lá, ele viu que ele estava muito enfiado dentro da empresa e tal, pensando só naqueles problemas dentro da empresa. Quando ele deu aquela saída, ele teve a visão mais ampla, ele conseguiu ter aquela visão de 360 graus e ver o que estava de errado. Então, a primeira coisa que ele fazia foi dar essa saída aí, foi usar o equilíbrio. Ok? Depois, em quarto, aí tem o preocupar-se com o próximo, é o hands-on que eu falei anteriormente ali, quando vocês estavam montando o currículo de vocês. Foi anteontem, acredito que eu falei com vocês. Então, o hands-on é o quê? Você está disposto a dar uma mãozinha para o outro. Ah, seu colega de serviço está com problema? Vai lá, ajuda ele a fazer. Isso aí é o preocupar-se com o próximo. 5, comunicar-se corretamente, ou seja, de forma clara, objetiva e vibrante. A gente teve uma disciplina só sobre isso, né? Então nem precisa falar muito disso aqui. Tudo de ontem para trás que a gente comentou foi só sobre esse item 5. 6, estratégias e planos bem elaborados. A gente vai aprender bastante sobre estratégia também nessa disciplina. Planejamento estratégico. 7, conduta ética. Como eu falei, amanhã o tema da nossa aula também é a ética. E 8, autoestima. Se vocês não acreditarem em vocês, ninguém vai poder fazer isso para vocês, né? Então, sempre acreditem no que vocês estão fazendo. Pensa que vai dar certo, vai lá, mete as caras que dá certo. Beleza? O que as empresas querem? As empresas querem um profissional com comprometimento e esforço. Trabalha na empresa porque quer, gosta do que faz. Lealdade, aquele cara que veste mesmo a camisa da empresa.
sente-se responsável tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso da empresa. Então, recomendo aí assistir The Office, um seriadinho bobinho. A primeira temporada ela é meio... Vocês vão tomar um susto, mas a partir da segunda ela já fica mais tranquila. Mostra bastante sobre isso aí das pessoas, mostra os tipos de funcionário, aquele que veste a camisa da empresa e tal. É bem legal para vocês analisarem. Sempre em busca de desenvolvimento pessoal e da equipe, né? Ou seja, tem que trabalhar sempre em equipe. Vocês vão trabalhar em função de melhorar vocês e a equipe de vocês. Não levar problemas ao chefe, mas sim soluções. Isso aí é uma coisinha séria até, pessoal, dentro da empresa. Quando vocês forem ter com o chefe de vocês, ele não vai querer que vocês passem, por exemplo, nossa, tá explodindo a máquina ali embaixo, resolve aí, chefe. Não, ele quer que vocês já cheguem de preferência com o problema resolvido. Então, vamos dizer assim, que o funcionário perfeito é aquele que já chega lá, aconteceu um problema X e eu resolvi da maneira Z aqui e tinha solução A e B aqui também, mas eu não escolhi porque a Z é a melhor por causa disso, disso, disso. É isso que um bom chefe quer do seu. Quando eu falo de chefe, eu ainda vou falar das diferenças de chefe e líder, mas mais para frente. Por enquanto eu vou citar chefe, mas encarem como líder, viu? Então, na verdade, apresentado um problema dentro da empresa, você já tem que ter as soluções prévias. Se não for da sua alçada tomar decisões, já vão com as soluções ali mais ou menos preparadas, só para o seu líder ali ele escolher entre a A, B e a C, qual que ele prefere para utilizar. Ok? Já vai lá, solução A tem as consequências tais, a solução B tem as consequências tais, a solução C tem as consequências tais. Já vai de bandeja, tudo dado de bandeja lá, para o cara só escolher. Isso aí que um líder quer hoje em dia. Aí pontualidade também, né? Quando eu falo pontualidade, não é só chegar... vamos no exemplo da aula. Começa 1h15, 1h15 você está aqui. Mas a pontualidade a gente quer dizer também com respeito a... Se tem uma reunião para vocês apresentarem lá para mim no dia 20 de novembro, dia 20 de novembro eu espero que vocês estejam prontos para a reunião. Isso é pontualidade. Que entra um pouquinho num outro quesito também, que é a flexibilidade, ser flexível, que está no outro item aí de baixo. Que se eu precisar que vocês fiquem até mais tarde hoje, então você vai ter que ter aquela flexibilidade de poder ficar até mais tarde. Isso que a empresa quer também. Isso aqui dá um problema danado. Às vezes a empresa contrata a pessoa tem compromisso para depois do serviço, nunca quer fazer hora extra e tal. O que acontece? Eles não vão te mandar embora, porque senão é discriminação. Mas você fica naquela listinha negra ali do que acontece. Se der uma vaca magra, você é um dos escolhidos ali para dançar. Então, ter flexibilidade é importante, viu, pessoal? Poder ajudar a empresa quando ela precisar. Depois a gente entra em proatividade. Nada mais é do que uma vertente também do hands-on ali. Você está disposto sempre a ajudar os outros. Ser proativo, querer auxiliar todo mundo. Não espalhar boatos, né? Porque isso aí por conta própria todo mundo já bate o olho e já vê que é horrível, né? Falar boato aí, queima seu filme dentro da própria empresa. E demonstrar lá interesse, respeito e consideração pelos outros. Finalmente tem que ser econômico, né? Que se depois de tudo isso você gastar mais dinheiro do que gerar dinheiro para a empresa, não tem por que a empresa ter você lá. Então, você tem que trazer lucro para a empresa. Um vermelhinho lá, econômico. Um profissional competente, aberto e honesto, que aprende com os erros, é orientado para metas e eficiência. Essa metas é relacionado com eficácia, né, que são os resultados, e eficiência é o progresso, a gente vai voltar a falar disso mais para frente. Tem autodisciplina, autoconfiança e energia. Não se vangloria às custas uns dos outros. Lembre que vocês estão trabalhando dentro da empresa, trabalhando em equipe, está trabalhando com um grupo ali. Tem que ser organizado, em busca de desafios, e criativo. Criatividade nunca foi tão falada que nem nos tempos de hoje. Porque o que acontece? Vocês, quando são crianças, têm ali até os 10 anos de idade, mais ou menos, vocês são criatividade à flor da pele. Fica, você é astronauta, vou fazer isso, vou aquilo, vou para Marte, inventa um monte de coisa, cria um mundo ali nas suas brincadeiras lá de infância. Aí, quando vai entrando na adolescência, depende, às vezes até muito podado pelas pessoas que estão ao redor de vocês,
Quando você fala a primeira vez, ah, você é astronauta, e alguém dá risada de sua cara, aí você já vai minando aquela pessoa, vai minando. Quando a pessoa entra lá na adolescência, a pessoa já não é mais tão criativa, você percebe que diminuiu um pouco a criatividade dela. Então não deixem morrer isso, pessoal. Se alguém falar não para vocês, tem um filme que fala muito sobre isso, Em Busca da Felicidade, lá com o Smith, lá, me fugiu o nome dele, mas que eu lembrar eu falo. Então, Em Busca da Felicidade fala muito sobre isso. Tem uma hora que ele fala não pro filho dele, aí ele mesmo se arrepende, volta atrás e fala pro filho, não deixa ninguém falar não para você, meu filho. Então, a questão é essa, pessoal. Nunca deixe ninguém falar não para vocês. Quem tá falando não para vocês é a pessoa que já bastante amargura ali no fundo. Não que eu digo para questões de criatividade, viu? Não, por exemplo, você quer me falar, ah, não, eu vou montar um prédio aqui, assim, assim, assado, a pessoa vai lá e fala, você tá maluco, isso nunca vai dar certo. É esse tipo de não que vocês não podem aceitar, viu? Então, trabalha conscientemente para manter e desenvolver a qualidade em tudo que faz, finalmente, beleza? Tem um videozinho que depois eu vou passar o link para vocês, para a gente discutir mais para frente. Vou deixar para uma aula mais futura aí, a gente vai conversar sobre isso. Aqui sobre estudo, formação. Certo? A primeira atividade que vocês vão fazer para mim hoje, uma e duas, na verdade as duas, e pouco, é o quê? Vocês vão montar para mim um diagnóstico interno. Vocês vão montar para mim forças e pontos para melhoria. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão passar um traço no meio da página, tem até uma piadinha aqui, ó, diagnóstico. Às vezes um só não é o bastante. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis médicos aqui para dar um diagnóstico no paciente. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar o papelzinho, não um papel, pode fazer no papel também, né? Não tem problema. Mas vocês vão pegar aí na atividade que eu encaminhei para vocês na sala de aula, vai ter um desenho dividido de um lado. Teria os seus pontos fortes e as coisas que vocês desejam melhorar. Vocês vão colocar numa coluna, no mínimo 5 coisas que vocês acham que são os seus pontos fortes, dentro das palavras que eu falei aqui e mais algumas que eu vou falar. E na outra coluna, vocês vão colocar os pontos para melhoria. O que é aquilo que vocês acham que vocês precisam melhorar? Por exemplo, assertividade. Se você é um profissional que tem a exata descrição que eu pus aqui, ó, não teme se posicionar e consegue manter o foco mesmo diante de uma discussão acalorada, tudo isso aí você é assertivo. É aquele cara que sabe manter objetividade e clareza, é firme, mas não é grosseiro, e diz o que pensa de forma segura e tranquila. Isso é ser um profissional assertivo. Se você acha que isso é uma força sua, você coloca lá, assertivo. Se você acha que você é meio ríspido, meio durão, aí você coloca no preciso melhorar, assertividade. Você precisa ter mais assertividade. Ok, pessoal? Outras dicas aí, ó, bacanas. Ser bilíngue, aquela pessoa que gosta e que sempre tem contato com outras línguas. Empatia, a empatia aí já até definida como esforço aí, ó, para entender e compreender o sentimento do outro. Então, a pessoa empática, ela sempre compreende o que o outro está passando. Humildade, lição de casa. Lição de casa é aquilo, você sempre leva. Tem que entender que a gente está passando um curso para vocês, mas a gente passa normalmente o beabá ali. Mas sempre tem como ir além. Essa lição de casa é aquela pessoa que quer ir além. Ah, um programador, ele vai lá, aprende JavaScript lá e vai fazer um curso de JavaScript e já está de olho em Python, lá, em outra linguagem totalmente diferente. Lá. Então, essa é a lição de casa. Obrigado também, que é aquela pessoa que sempre agradece por tudo, sabe, reconhecer as pessoas que ajudaram ela. Resiliência é uma palavra bem bacana também, ela. Capacidade de suportar os problemas que a vida impõe. Resiliência, tem que ter muita resiliência hoje em dia, nos momentos inoportunos que estamos passando aí, resiliência é uma palavra de ordem. Único é você ter a sua, vamos dizer assim, vamos parar de ir no mercado que nem código de barra e ir para o mercado de trabalho como código de barra, sermos profissionais, iguaizinhos aos outros. Cada um tem que ter as suas diferenças, na verdade, são forças, viu, pessoal? E eu volto a falar sobre isso. Na próxima aula eu vou explicar o porquê sobre isso, quando eu ver os diagnósticos de vocês. Criatividade, já disse que é importante, foco, informação, marketing pessoal,
prioridade, senso de humor, visual, tudo isso aqui que vocês acharem que vocês têm, ou que não têm, acham que deveriam ter, vocês jogam lá. Time é trabalhar em grupo, trabalhar com time, beleza? Show de desânimo é aquele cara que não fica cansado fácil. Nossa, tem que estudar hoje de novo, aquela aula chata do Rodrigo. Isso aí é desânimo. Tem que ser show de desânimo, viu, galera? Não, beleza? Outra coisa que vocês podem colocar também, outra coisa é o estilo de liderança. Que tipo de líder vocês acham que vocês são? Um líder mais liberal, um líder democrático e um líder autocrático. Olha os tipos ali. Pela figura já dá para imaginar mais ou menos o que é cada um, né? Só que aí, resumindo, o autocrata é aquele mais focado em tarefa, aquele cara autoritário, diretivo, toma decisões individuais, né? Aquele cara lá, confundido muitas vezes com um ditador, o líder ditador. Aquele cara que é dominador e é pessoal, ó, nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. Então esse é o autocrata. Ele é mais durão na queda. Depois dele a gente tem o democrático. O líder democrático, como o próprio nome diz, democracia. Demo significa povo e cracia é poder. É aquele líder que é participativo, consultivo. Ele sempre vai perguntar para o grupo o que eles acham antes de tomar uma decisão, né? Olha lá, o líder procura ser um membro normal do grupo. É um membro grupal ali. Ele é um objetivo e limita-se aos fatos nas suas críticas e elogios. Então, o democrático, se deu certo o projeto, é resultado de todo mundo. Se deu errado também, a culpa é compartilhada por todo mundo. Não tem um só especial ali na equipe. Todos fazem parte daquele projeto. Finalmente, o liberal. O liberal, apesar de ser uma liderança meio do futuro, se for ver essas grandes organizações como o Google, o Facebook, a liderança deles é mais liberal. Ela é muitas vezes confundida com uma liderança paternalista, negligente, fraca. Só que não a questão do liberal é que ela precisa de uma equipe madura, pessoal. Então tem que ser um pessoal ali que se autolidere, tem que ter os funcionários, eles têm que ter na cabeça o que eles vão fazer. Ah, eu vou trabalhar de bermuda, vou trabalhar de chinelo, o horário que eu quiser, só que eu vou cumprir o meu objetivo. Eu tenho que entregar o projeto X na data tal, eu vou entregar aquele projeto X na data tal. E essa liderança liberal, ela vai agora, nem é mais do futuro, porque tudo que a gente fala do futuro já está acontecendo agora. O vírus que veio aí, ele veio só para adiantar tudo. Tudo que estava sendo feito ali, em termos ali de tecnologia, indústria 4.0 e tal, o vírus só veio e adiantou, trouxe um pouco mais para perto da gente. Aí. Tudo que tem que ser resolvido. Beleza? Aí as funções do líder, a gente tem a delegação, que é o quê? Empowerment, empoderamento. Quem que eu vou delegar para fazer as coisas para mim? Lembra lá da procuração que a gente viu na disciplina passada? Para quem que eu vou dar procuração para fazer as coisas no meu lugar aqui, quando eu estiver fora daqui? E processo de tomada de decisão, né? O líder, obviamente, ele tem que tomar decisões. Normalmente, quando ele vai tomar decisões, ele segue esse processinho aí. De quê? Ele vai identificar as opções que ele tem. No 2, pesquisar sobre essas opções. 3, avaliar essa pesquisa. E 4, vai tomar uma decisão ou chegar a uma conclusão. Então, ele tem que fazer esses 4 itens. Então, por exemplo, eu vou decidir entre dar um cargo de analista para alguém aqui da sala. Então, eu vou identificar quais são minhas opções. Quem que tem mais liderança, quem trabalha mais em grupo, quem tem todas aquelas coisinhas que eu passei antes para vocês. Depois, vou pesquisar as minhas opções. Fulano, ele realmente está empenhado, está louco para pegar um cargo melhor, ciclano e tal, também tem interesse. Já o Beltrano, não, o Beltrano já comentou comigo que quer sair da empresa, então é melhor tirar ele da opção. Aí, avaliar minha pesquisa. Chamar, quem sabe, uma outra pessoa de fora para analisar, um outro líder. O que você acha? Você concorda ali com isso e tal? Ou então criar até uma avaliação para passar para eles responderem. E aí, por fim, tomar uma decisão ou chegar a uma conclusão. Chegar lá, fechar os olhos no do inteiro, tô brincando, chegar e escolher aquele que tem mais competente do cargo.
ok? É isso que um líder tem que fazer. Assim é tomado o processo de tomada de decisão dele. E a gente entra finalmente no relacionamento interpessoal. Já falei que um líder tem que ter, que um líder é, que seus liderados são ali, e como que isso interage. Então a questão é o quê? O ser humano ele é um ser social. Então, devido às limitações individuais que a gente tem, que todos temos, a gente tem que cooperar uns com os outros, né? O termo sociedade, cidade, não é à toa que chama assim, ó, social. Sociedade, cidade, porque as pessoas se juntam, se cumprimentam. Coisas que diversas que um sabe fazer, o outro não sabe, ok? E aí a organização é feita assim. Isso é organização. Eu deixei para vocês responderem uma reflexãozinha lá, que é a segunda atividade que vocês vão fazer para mim. O que é? Eu e os outros. Vocês vão responder para mim lá no Google Documentos essa reflexão. Como trabalhar bem com os outros? Aí, ó, você vai responder lá como vocês acham. Isso tudo é subjetivo, viu, galera? Então não tem resposta certa ou errada. Eu vou selecionar uns 5 aí para discutir ela com vocês na próxima aula. Essas perguntas aqui. Como entender os outros e fazer-se entender? Por que os outros não conseguem ver o que eu vejo e como eu vejo? Por que não percebem a clareza de minhas intenções e ações? A quinta, por que os outros interpretam erroneamente meus atos e palavras e complicam tudo? E a sexta, por que não podemos ser objetivos no trabalho e deixar problemas pessoais de fora? Vão responder para mim todas essas 6 perguntinhas e me falar depois aí o que vocês... E depois a gente vai discutir, na verdade, as próximas aulas aí, as respostas de vocês. Viu? Então, aí é só para uma reflexão. Continuando aí, algumas coisas que podem até ajudar vocês a responder essas perguntas, podem usar em consideração nas respostas de vocês. Fatores que prejudicam um bom convívio entre as pessoas. Uma falta de comando, dependendo, que nem eu disse, se não for uma equipe bacana, madura, se for um comando liberal ali, já era, vai virar bagunça mesmo. Então, o comando varia em questão dos seus liderados também. Falta de organização, gerando retrabalho em produtividade. Então, tem que ter organização. Ineficiência de uma boa comunicação. Tem que ter uma boa comunicação entre as pessoas, ó, evitar o ruído. A ausência do espírito de equipe. Você tem que saber que a partir do momento que vocês estão dentro de uma empresa, de uma organização, vocês têm que trabalhar em equipe. Vocês estão numa equipe. Ok? Sempre focando em eficiência e eficácia. Depois a gente vai voltar nesse termozinho. Aspectos físicos como má iluminação, ruído, falta de espaço. Isso aqui entra o quê? Saúde e segurança do trabalho. Minhas dicas para um bom relacionamento, quais são? Primeiro, cumprimentar as pessoas todos os dias, viu? Isso aí é bom para o ego de vocês e para os outros também. Quem chega na empresa, fala bom dia, tal, cumprimento, sejam corretos, tá? Dá um toquezinho aí na galera. Nunca demonstre mau humor, vocês vão sorrir sempre, viu, pessoal? Pode estar, o ato de você forçar um sorriso aí já te faz sentir um pouco melhor numa situação ruim. Você não está legal, você discutiu em casa e tal, com a mãe, com o pai, com o irmão. Chega lá no serviço, tenta sorrir. Você vai ver que aos poucos aquilo vai te melhorando sua vibe, a sua vibração. Não alimente o ódio aí, já volta para esse segundo também. Se você está com raiva de alguma coisa, não vai ficar alimentando esse sentimento. Tenta fazer uma coisa que faz deixar esse sentimento para trás. Faça alguma coisa que você goste e tal. Vai jogar um joguinho, vai conversar com uma pessoa que você goste. E aí você não atrai sentimentos negativos, aí, coisas ruins aí. Essas coisas ruins, você acaba levando para o trabalho e acaba influenciando tudo lá. Olha lá, o respeito é fundamental para quem quer viver bem com as outras pessoas. Então, respeitar quem está ao seu redor. Lembre-se que às vezes o cara que está na sua frente não tem nada a ver com o seu mau humor de antes ali. Nunca faça aos outros o que você não deseja para si. Empatia trabalha bastante com isso. Entender, colocar-se no lugar do outro. E saiba ser solidário com o que precisa. Ok? Solidariedade. Olha lá. Aprenda a relevar coisas que possam lhe magoar. Então, às vezes, alguém vai falar alguma coisa para você
Só que tenta deixar, entra no ouvido e sai pelo outro. Às vezes a pessoa falou aquilo sem pensar, ou a intenção dela nem era te magoar, ou tal. Às vezes ela falou da boca para fora e acabou que te feriu de uma certa maneira, né? Então, olha lá, tem gente que realmente não consegue manter equilíbrio emocional e fere os outros aí sem motivo. Não revidar desaforos, né? Não é à toa que Jesus Cristo já falava lá para dar outra face. Lembre-se disso aí. Na Bíblia, inclusive, tinha um monte de coisa bacana aí para vocês usarem no meio empresarial, de dicas empresariais. Se souber olhar ali e prestar atenção. Aprenda a respeitar a opinião dos outros. Não queiram ser o sabe-tudo. Ninguém gosta daquele cara que chega lá achando que é o dono do conhecimento, pessoal. Então, sempre discutam. Aprenda a ouvir mais e a falar menos. E conquiste amigos. Chega no final do dia, vocês não podem reunir mais por enquanto, né? Por causa do Covid, mas combina com uma galera ali, mantém 1,5 m de distância, vai num parque, usa todo mundo máscara, parque de eventos já está aberto. Conversa, troca uma ideia com o pessoal lá, local aberto também, não tem risco de proliferação. Isso aí, quando não der mais para aguentar esse ritmo, que eu sei que com o tempo, ficar só nesse contato virtual prejudica. Se sentem mal e tal. Então, quando você vê que não está aguentando mais, o correto é vocês manterem agora, nesse momento, contato aí mais virtual mesmo. Mas você vê que não está dando conta, que está dando um aperto no peito, pega um pessoal aí, uns 5, na verdade, não pode ter aglomeração, umas 5, escolhe uns 5 amigos aí, vai no parque lá, fica lá 1,5 m de distante um do outro, com máscara e tudo mais, troca uma ideia, conversa, faz alguma coisa ali, uma atividade de distância, de distanciamento.